Pressionado pelas manifestações populares que tomaram as ruas no Brasil nas últimas semanas, o Congresso votou num período de 24 horas temas que apareceram nas placas, faixas e cartazes e que estavam engavetados lá no Congresso Nacional. O clamor popular venceu a inércia legislativa. Na madrugada de terça para quarta, a Câmara aprovou a destinação de 100% dos recursos dos royalties dos novos poços de petróleo para saúde e educação. Além disso, transformou a corrupção em crime hediondo. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado desonerou o óleo diesel para o transporte coletivo. As medidas são simpáticas e populares, foram aprovadas no afogadilho. E como é que fica o orçamento em época de revisão para baixo do crescimento econômico e de inflação em alta? Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você pode interagir aqui conosco, estamos no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br e também pelas nossas redes sociais. Hoje nós recebemos a professora Paula Kies Schomer, que é integrante do Observatório Social em Florianópolis, professora de Administração Pública da UDESC, ESAG. Também o programa recebe o professor Sérgio Saturnino, que é professor da Univale, cientista político. Aqui conosco também o deputado federal pelo PMDB, deputado Celso Maldaner. E o programa ainda conta com a administradora Isabela Fornari Miller, conselheira no Conselho Regional de Administração. Obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. No Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus Ostras Depuradas. Residencial Caminhos de Compostela. Seus melhores destinos estão por vir. Companhia da Moda, 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Cartão Queires, o que você imaginar dá para levar. Professor, o seguinte, né? É um pacote de bondades, a gente está percebendo aí, atendendo o clamor das ruas. Na semana que vem, o deputado já estava nos falando aqui, vai ser aprovado o passe livre, né? E, enfim, né? Se aumenta o gasto público. A questão é, como eu falava na abertura do programa aqui, em época de revisão para baixo do PIB, em época de aumento de inflação, de desaquecimento econômico, vai ter dinheiro para pagar essa conta? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas. É um prazer estar aqui discutindo um tema, né, para o qual a gente não tem respostas. A gente está vivendo tudo de uma forma muito ainda acalorada, mas essa questão realmente preocupa. E é curioso, porque a gente observa que os movimentos, ao mesmo tempo que criticam o que está aí, criticam tudo, criticam o governo, e, enfim, a própria sociedade, e, de certa forma, o Estado é deslegitimado, mas, por outro lado, se demanda muitas coisas. Então, queremos mais direitos, né, mais recursos. Então, ao mesmo tempo que a gente diz que o Estado não tem cumprido bem o seu papel, não tem gasto bem o dinheiro público, não tem feito bem a lição de casa, mas a gente quer que ele faça mais, que ele nos ofereça mais serviços. Acho que está certo, por um lado, a gente precisa demandar mais qualidade do serviço, mas não podemos aumentar o gasto. Então, como fazer isso? Então, é melhorar a qualidade do recurso existente, que já é muito grande. Então, o que se arrecada no Brasil, que passa pela mão dos governos, já é muito dinheiro. Então, mais do que novos, né, serviços e direitos, em primeiro lugar, é melhorar o que está aí e evitar a corrupção, enfim, sem dúvida, evitar que o recurso seja mal aproveitado. Uhum. Mas daí a gente, enfim, elevar os gastos, isso realmente é preocupante. Pois é, ainda nessa linha de raciocínio. Deputado, essa semana o Congresso trabalhou como há muito tempo não se via, né? O que se aprovou de matéria e alguns itens foram aprovados sem nenhuma discussão, né, deputado? Boa noite, obrigado pela sua presença. Olá, quero agradecer essa oportunidade, Renato, estar aqui junto com o Sérgio, com a Isabela, com a Paula. Eu acho que teve um lado muito positivo. Eu acho que tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, ele deve estar em sintonia com os anseios da sociedade. Então essa foi a grande lição que se tirou. E claro, e aproveitando esse momento
de bilhões de recursos que são aplicados aí na Copa das Confederações. A mídia mundial está presente, mostrando aqui o Brasil para todos os países do mundo. É a Copa do Mundo, quer dizer, vai ter um preço muito alto. Então, recursos existem, né? Recursos existem. Só de desoneração esse ano vai ultrapassar 70 bilhões. A previsão que ano que vem passa de 100 bilhões de desonerações. Então, acho que foi muito importante essas manifestações populares, porque mexeu já com o Congresso Nacional. É uma dificuldade muito grande, lá são 513 cabeças, assuntos polêmicos. Como um colega essa semana, inclusive desabafou na tribuna da Câmara, o nosso colega Onofre Santo Agostini, que ele disse que não tem mais idade para ser boneco, né? Porque existe realmente uma ditadura dos líderes, e o que existe de consenso entre os líderes vai para o plenário, e o que não tem. Então agora, com a pressão das ruas, realmente os temas andaram rápidos. O próprio exemplo da PEC 37, né, que foi 430 votos, apenas 9 votos ao contrário, né? Com todo respeito à Polícia Federal, com a Polícia Civil, que tem que continuar participando das investigações, mas não tirar o Ministério Público. Quer dizer, quanto mais gente participando, eu acho que é importante. E, principalmente, o projeto com a emenda que houve do deputado André Figueiredo, melhorou em 10 vezes mais os recursos do petróleo, como você colocou, 100%, quer dizer, nós estamos falando aqui em torno de 180 bilhões. Pois mas esse é um dinheiro um dinheiro que vai pingar na conta, mas não se sabe quando, né? Isso vai... Futuros postos... Estou falando aí em 10 anos, aí uns 180 bilhões para a educação e uns 60 bilhões para a saúde. Quer dizer, então realmente eu acho que o Senado e a Câmara demonstraram que se há vontade política, as coisas acontecem. Então, realmente foi uma semana muito produtiva. Pois é, agora, isso não é perigoso? Eu tenho que ficar aqui instigando, né? Isso não é perigoso na medida que, se o Congresso votar sempre atendendo o calor das ruas, sem análise técnica, criteriosa, é óbvio que tem que ter uma sintonia direta com aquilo que é de interesse público, né? De interesse da sociedade, de interesse da maioria. Só colocando aqui essa questão da PEC 37, para a gente ver como a coisa funciona na pressão, né? Já se contabilizava, certo, no mínimo 200 votos pela aprovação da PEC. E restaram 8, 9 votos favoráveis pela aprovação da PEC. Então a gente vê que a coisa aconteceu justamente, eminentemente pela pressão das ruas, né? Eu queria saber a sua opinião. Houve uma carga muito forte, há uma carga muito forte no Congresso, na figura do político. E como é que se separa essa questão da pressão popular, votar de acordo com a pressão popular, atendendo ao anseio da sociedade, mas, tecnicamente, pensando no orçamento, tendo interesse público? Bem, boa noite, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Para conversar sobre essas coisas que agora nos afligem tanto, né? Deixa muito o político com brotoeja e a gente com apreensão. O fato é que isso não é corriqueiro no Congresso Nacional, né? Isso é um destaque numa semana, no mês do ano. Portanto, isso talvez não precise causar tanta preocupação assim, de um lado. E de outro, o que as manifestações estão cutucando aos gestores executivos e parlamentares, e de todos os níveis, é que se preste mais atenção no cidadão, que se dê um perfil mais social para o comportamento de Estado, para o comportamento de gestão. Ou seja, o que está se pedindo é essa orientação. Não temos nenhuma crise institucional, não vamos deixar de votar, não vamos deixar de pagar impostos, tudo isso está muito bem estabilizado, nossas instituições são fortes, não vai entrar nenhum chavismo aqui que possa nos comprometer em termos de história, política. Mas, por outro lado, o que se clama nas ruas é o fato de que você até hoje não foi ouvido. Bem, e não é o caso dos 20 centavos, como sempre se diz. De fato, não é. O fato é como é que tem a cara de pau de aumentar o ônibus, apesar de eu não querer. E nem explicar isso. Esse o debate sobre comportamento. E se mudou o comportamento agora no Congresso Nacional, é esse tipo de comportamento que queremos mudar. Se precisar mudar outras coisas, inclusive com custos sociais, muito provavelmente a população aceitará, desde que seja ouvida. Plebiscitos, referendos, medidas de ações diretas com participação em Câmara de Vereadores, por exemplo,
é o que está se pedindo. Inclusive, a notícia de hoje, né? Governo federal cria canal para ouvir jovens na web, na internet. Quer dizer, agora é assim, né? Agora é assim, né? Ouvir o anseio da sociedade, né? E esse é exatamente o pedido que foi feito. Não se pede coisas específicas. Não houve uma demanda específica como Collor em 92, como em 84 as diretas já. O problema era a insatisfação sobre não ser ouvido sobre qualquer coisa. Venha para as ruas com qualquer motivo. Que era a força da primeira onda do movimento, que agora é sua própria fraqueza também, né? Ninguém mais vai fazer isso durante muito tempo, por qualquer motivo. Precisamos de motivos mais objetivos agora. Organizações mais estruturadas para que o movimento possa continuar. Então já tem líderes, representantes, pautas, negociadores, canais, tudo isso começou a aparecer, que é o segundo momento dessa onda. Isabela, é o seguinte, hoje eu achei uma notícia muito interessante que eu acho que a gente tem que debatê-la. Hoje ao meio-dia eu estava escutando na CBN, o Carlos Alberto Sardenberg, que estava apresentando o programa, entrou o repórter de São Paulo trazendo a seguinte informação. O governador Alckmin, São Paulo, vai cortar, nos próximos 2 anos, 350 milhões de reais. Não, é uma cifra considerável, né? Vai provocar uma economia de 350 milhões de reais. O que ele vai fazer? Vai extinguir com 2.036 cargos comissionados que estão vagos. Não vai demitir ninguém, mas não vai preencher os cargos comissionados que estão vagos. Vai vender helicóptero, vai extinguir com empresas estatais e fazer fusão de outras e tal. E eu fiquei me perguntando o seguinte, por que não fez isso antes, hein? Na realidade, boa noite, né? Boa noite. É um prazer estar aqui, professora Paula, Sérgio, nosso deputado Celso, Renato. Enquanto os pares foram falando, eu já fui, que aqui a mesa foi, assim, né, um turbilhão. E em alguns pontos, assim, que foram tocados, é muito importante no sentido de que cada vez mais se vê pelos assuntos da mesa que nós precisamos verdadeiramente de gestão. Que os cargos de gestão sejam ocupados por bons administradores, pessoas que entendam de gestão, da gestão pública verdadeiramente, que pessoas que se preocupem com planejamento, com orçamento, com organização, com controle, todos esses aspectos que os colegas foram colocando, né? Questão da comunicação, questão de estrutura. E hoje nós temos a maior categoria do país hoje, tem como formação os administradores. No entanto, se percebe que na grande maioria dos cargos que estão nessa linha de planejamento não são administradores que ocupam esses cargos. O critério é 99% político. Com certeza. Político. E aí levanta exatamente essa questão. Nós sempre falamos que tem recurso, o recurso tem. Tanto é que está se comprovando agora exatamente nessa fala que como é que está se cortando tanto, então, verdadeiramente existia. Então, é uma questão de organização de recurso, organização do próprio orçamento. Nós sempre colocamos, né, que bons administradores são aqueles que conseguem administrar com poucos recursos. A própria comprovação de cargos que não serão utilizados significa que não existe a necessidade. Nós temos que verdadeiramente aumentar a produtividade das pessoas que estão lá, né, hoje trabalhando. Então, eu sei que os colegas levantaram alguns pontos assim, nossa, vai aumentar muito o custo. Na realidade, eu acho que não. Eu acho que está na hora de nós começarmos a estruturar a maneira com que nós devemos gastar os recursos que nós temos. Mas parece que precisa transparência. Nós temos aí a lei de acesso à informação, lei da transparência, enfim. Mas os dados estão, parece uma contradição que eu vou falar, eles estão lá, estão aqui, só que não estão. As pessoas não entendem. Não. É escondido. Uma linguagem secreta, né? E combina quase secreto. Combina que o professor Sérgio estava falando. Na realidade, a população ela não se importa com a maneira com que seja feita, desde que ela saiba o que está sendo feito. Né? E que ela concorde com isso. Nós somos uma república representativa e ninguém quer fazer a própria gestão, senão seria candidato. Os parlamentares são confiáveis para representar. O fato é que não estão cumprindo com o seu papel de representarmos. Está se discutindo muito lá agora na elaboração do orçamento para simplificar o linguajar, para a população entender, né? Esse que é o problema, para entender o orçamento hoje. Tem muita burocracia. Então, para você realmente saber poder acompanhar na transparência total os recursos, como é que são aplicados. Então, essa é a dificuldade hoje. A população entender. Deputado, a gente está falando de recursos aqui, o senhor estava nos dizendo antes do programa começar. A lei do passe livre deve ser aprovada semana que vem no Congresso, é isso? Se não aprovar semana que vem, mas está na agenda
e vai ser aprovado. Tá, o que é a lei do passe livre? Não, a lei do tarifa zero? Não, para quem estuda, todo estudante, independente da idade, está estudando, é a reivindicação do movimento e vai ser atendido. O passe livre. Aí eu lhe pergunto, por que esses assuntos todos que foram aprovados essa semana não são pautados? Porque quem faz a agenda é o Executivo, porque 80% são da base do governo. Então o Executivo, por exemplo, aquele projeto também agora que foi aprovado, que reduz a alíquota a zero do PIS, PASEP, do CONFINS, sobre o transporte coletivo, seja rodoviário, ferroviário, metroviário, aquaviário, tudo. Foi zerado essa semana. Mas por que não foi antes? Esse projeto está lá desde o início de 2011, porque tu tem que ter o sinal verde do Executivo. Agora, nessa circunstância da manifestação das ruas, como é que o Presidente da República vai vetar? Porque o Presidente da República tem a questão do veto. Com certeza não vai vetar. Vai vetar o passe livre? Não vai vetar. Então, quer dizer, ouvindo os clamores, né, das ruas, e por isso que deu esse resultado. Agora, como você disse, nós temos que ter o impacto econômico, quer dizer, até onde o Brasil suporta, né? Claro, com essa carga tributária que nós temos hoje, um país de primeiro mundo na arrecadação, mas não tem nos serviços públicos, não é um serviço de primeiro mundo, entende? Seja na saúde, na educação. Então, eu acredito que com todas as desonerações que está sendo feito, tem condições de atender, inclusive com as previsões de onde vai sair o dinheiro, porque o Legislativo também tem que apresentar a solução. Sim. Com certeza o passe livre vai sair dos royalties do petróleo, dessa parte da educação. Vai sair daí, mas que vai ser votado, vai. Estou te garantindo que vai então, votar no Senado. Deixa eu entender essa lógica aí. Então, o lastro, né, para bancar o passe livre vem da parte da educação dos royalties. Vai sair dos royalties do petróleo. Sim, dos 75% agora... Só era como educação, porque pois é. Mas só que esse dinheiro vai chegar daqui a 10 anos. Não, ele começa... para os novos contratos? Eu estou falando de 180 bilhões que vai para a educação nos próximos 10 anos. Mais ou menos o cálculo que nós temos. Tá falando, mas os novos contratos? Não, daqui para frente. Os novos daqui para frente. Mas você já tem mínimos fixados para a educação. Então, o que você passa a considerar como gasto de educação. Assim como hoje você já tem mínimos, por exemplo, para a saúde. Muitas vezes se considera em saúde, por exemplo, transporte de ambulância, né? De um município para outro município, você coloca... Agora, apimentando, nós vamos estar tirando de um lado para cobrir outro lado. Quer dizer, demonstra verdadeiramente a falta de planejamento futuro. Porque nós somos um país que tem um problema seríssimo de educação e saúde também. Mas não é esse exatamente o problema que as manifestações estão apresentando na rua. Esse é de um segmento da sociedade. Essa é uma resposta daquela manifestação. O que se quer é compreender como é que um estádio de futebol consegue ter um orçamento planejado de tantos milhões e passa 3 vezes mais. O que se discute não é exatamente o valor das coisas, mas como se opera a corrupção, o processo de Estado, como se faz a gestão disso tudo. Na realidade, se não há uma acusação se há corrupção ou não. Mas como isso não é explicado? Mas em qualquer país sério, a gente poderia dizer aqui com tranquilidade, em qualquer país minimamente sério, isso teria que ser radicalmente explicado. Ou quem fez a programação de custos não tem capacidade para estar ali fazendo aquilo, ou, de outro lado, houve intenções segundas. O Sérgio entra em... E sem controle. Esse é o debate. Nós queremos abertura. Na falta de planejamento e na falta de transparência. Quer dizer, você já tem uma falta de dinheiro para a educação, para a saúde, você está pagando, tem estádios aí que estão custando 4, 5 vezes mais, já está no 15º, acho que do Rio Grande do Sul, né? 15º termo aditivo, já está custando 4, 5 vezes a mais um estádio, quer dizer, então... Mas isso era tragédia anunciada, né? Ninguém de sã consciência imaginava que se cumpriria prazos e orçamentos, porque não é só no Brasil. Na verdade, esses grandes eventos esportivos, em vários outros países, tem países que nem querem, porque sabem disso, que é muito difícil você cumprir o que você... Porque para aprovar, você tem que dizer que vai custar X e você vai ganhar 2X em projeção, em contratos, em qualificação de mão de obra, etc. Mas você sabe que não é, você já sabe que não é, só que você não diz o valor real, porque senão você não conseguiria passar politicamente. Claro. Mas esse é o problema. É o problema, é aí que está o problema. Mas aí a gente começa a ser mais exigente, dizer, não adianta dar passe livre. Por que eu estou adiantando importante, mas aqui não é a solução. Que vai aprovar o passe livre? Porque essa semana foi votado a PEC 90, que é de 2011,
já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado a admissibilidade que inclui o transporte no grupo dos direitos sociais, entende? Destinados a todas as pessoas estabelecidas pela Constituição Federal. Então, essa semana, já foi dado o primeiro passo, que foi aprovado a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Então, vai ser aprovado o passe livre. Mas aí entram algumas questões, né? Já estava desde 2011 até hoje e existe uma legislação por trás que já permitia isso. Então a população também vai começar a perguntar quantas coisas existem lá que já poderiam estar acontecendo. Mais de 15 mil projetos. E que não acontecem. Dizer, né? Mas acumulados no tempo. Sim, quer dizer, não são 15 mil projetos de 2013. Não. São 15 mil projetos de 2 décadas. Pessoal, né? um assunto para a gente discutir daqui a pouco, depois do intervalo, né? O movimento Passe Livre se articulou muito bem, né? Ele conseguiu começar essa mobilização em São Paulo, depois ela cresceu com outras agendas, né? Com outra pauta. Mas aí o seguinte, por que só para estudantes? Aí começa a questão do critério, né? E os trabalhadores desempregados? Que foi o que a professora Paula colocou. Quer dizer, Os trabalhadores desempregados têm o seguro-desemprego, os trabalhadores têm o transporte, né? Já tem. Sim. Tem o passe, tem o... O seguro-desemprego quanto tempo? Tem. Então, o seguro-desemprego é 6 meses. Não, né? ele tem uma variação entre de 3 a 6 meses, dependendo... E aí é um padrão histórico brasileiro também, né? De algumas categorias que conseguem se organizar melhor e conseguem certos privilégios ou benefícios que a gente não consegue mostra a força do grupo no da União, funcionalismo né? público mesmo. A gente tem categorias que têm certo conjunto de benefícios e de salário mesmo muito maior do que a maioria dos servidores públicos. Então a gente tem essa seletividade, né? E aí não consegue oferecer para todos. E uma grande característica de quem participou das manifestações que esteve lá, que verdadeiramente os estudantes estavam lá, né? Os estudantes foram à rua, se uniram em função da questão do ônibus, e talvez essa seja uma característica exatamente da força de um grupo unido. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e, em instância, eu quero voltar com a seguinte questão. Bom, o governo de São Paulo vai cortar uma gordura de 350 milhões de reais nos próximos 2 anos. Tem gordura para queimar em Santa Catarina? Até já. O Conversas Cruzadas aqui na TV Com, a gente está fazendo uma análise desse turbilhão que foi essa semana, né, com uma enxurrada de projetos aprovados no Congresso Nacional. Semana que vem, deputado Celso Maldani já nos dizendo aqui que o projeto do Passe Livre será sim aprovado, Passe Livre para estudantes. Tivemos aí corrupção, agora é crime hediondo. Tem a PEC 37 que foi derrubada e permanece o Ministério Público com poder de investigação. Deixa eu ver o que o pessoal em casa aí está opinando. Marcos Regis, o povo não pode parar jamais. É o Marcos Regis. O que mais? Daniel Martins. Só acredito vendo essas mudanças na prática, que não caia no esquecimento ou que daqui a algum tempo não aplique uma nova emenda dizendo que tudo isso não vale mais. Lorival Amorim, indubitavelmente o povo tem direito ao poder, mas o que o povo quer não é o poder, e sim, antes de tudo, uma ordem estável. Gui Pérez diz assim, o povo está dando o recado, política se faz com escolhas e não em cima do muro. Até quando essa guerra de partidos estaduais e federais vai prejudicar a população de Santa Catarina? Onde é que está a valorização do professor? Onde é que está a valorização do profissional da saúde? Onde é que está a valorização do usuário do transporte coletivo? Tem gordura para queimar em Santa Catarina? Por exemplo, estava citando aqui o governador de São Paulo, porque lá o Estado comanda o sistema de trens, tem a questão das tarifas de trens, e além dos trens tem o metrô. O metrô. E aí o seguinte, foi revogado o aumento da tarifa. E para bancar isso aí, ele vai provocar, o governo Alckmin, uma economia de 350 milhões de reais nos próximos 2 anos. Enxugando secretarias, extinguindo empresas públicas, não nomeando 2.036 cargos comissionados. Vai vender o helicóptero, anunciou que vai vender o helicóptero, vai usar o da Polícia Militar de São Paulo. Política. É política, mas o seguinte, eu me lembro, a primeira atitude do governador Raimundo Colombo, assim que assumiu, lembram?
foi dispensar o contrato de helicóptero. É algo emblemático, né? Dá uma mensagem, simbólico, dá uma mensagem de austeridade, né? É algo que se percebe, né? Ele dispensou o helicóptero. Sobretudo o É um helicóptero sinal de austeridade, e é né? um símbolo de sofisticação, Claro, de sem diferença com os outros e tudo Claro, mais. claro. Ele tem uma Claro. Não vai carga, pegar É algo mais trânsito. elitizado. uma carga né? moral. Tá, eu quero saber da senhora o seguinte, Ainda bem que- Pois não, deputado. Ainda bem que voltou o helicóptero agora, porque o governador tem que estar mais presente e com o helicóptero vai mais rápido. Ele tem que estar presente nos 295 municípios. Agora ele está andando de helicóptero, porque Mas ele não estava presente, não vencia, perdia muito tempo. Sim, mas é novo contrato ou está usando da Polícia Militar? Não, deve ter o contrato. Novo né? contrato? É. Então, porque agora ele está visitando os 295 municípios. Mas eu queria só colocar aqui, ele está destacando muito 1.350 milhões. O orçamento nacional é 2 trilhões e 300 bilhões. São Paulo representa mais de 50% do Brasil. Então, no mínimo, São Paulo é mais de 1 trilhão o orçamento. 350 milhões não é nada, tá? Então, está destacando Mas como muito em recurso valores. público, Para São pode- Paulo é pouco. Mas eu entendo que pode não ser nada, mas quando se começa a juntar de pouquinho em Pô, pouquinho... 350, mas pois será que não é nada muita mesmo? coisa, Deputado, mas 350 né? milhões, Muita coisa. você não Estou consegue... falando para São você não- Paulo. Sim, mas, Santa mas Catarina mesmo assim, é muito. mas mesmo assim, você não consegue com 350 milhões melhorar o saneamento numa comunidade, fazer uma Iniciar o creche, semestre com reformar uma escola, um para as hospital. crianças que não inicia. Santa Catarina, Claro. quantas escolas... Eu estou esse ano falando não porque iniciaram? Santa Catarina vai investir 10 bilhões, nunca na história do nosso estado vai receber tantos recursos, claro que é tudo financiado Claro, a longo nós vamos prazo, ter que pagar. mas estou falando de 10 bilhões que serão investidos agora Mas nos próximos anos em Santa esperamos que Catarina. eles sejam bem planejados e bem utilizados, né, Sim, deputado? eu quero Essa saber é a da grande- senhora o seguinte, Com tem certeza gordura para temos queimar? gordura. Onde? Temos Onde? em várias secretarias, acho que em todos os órgãos estaduais, nas parcerias de outras empresas que prestam serviço, funcionários, se percebe assim, em muitos lugares, até a utilização do próprio recurso das pessoas que estão ali dentro, aumento de produtividade de trabalho, no meu entender, desde começando até com a utilização da merenda escolar, ali, que é pouquinho, que as pessoas acham pouquinho, já começamos, quando ela é bem utilizada, quando não se perde uma merenda, eu posso falar porque eu trabalhei muito tempo nas prefeituras, e era uma pena, não se planeja nem a quantidade que vem. Aí vem tanta quantidade que não tem como usar naquele mês. Aquilo vem, Pois um exemplo agora, simples. Pois assim. agora eu acho que fica como lição também, né, professor? O legado que fica, né, dessas manifestações é que a sociedade passa a se envolver mais, né? Passa a participar, a cobrar mais ativamente. Mas né? eu gostei muito de uma frase que ali, só não relembro, quando ele falou da memória, né? E isso é interessante. Se perde muito rápido. Quando eu fiz uma pesquisa em sala de aula e perguntei quantos dos alunos hoje já tinham escutado, né, uma reunião da Câmara dos Vereadores, já tinham assistido a TV da Assembleia, e parece que aquele momento de eleição ele vai, ele vota e depois ele perde. Gostaria até de ouvir, né, dos nossos... Depois tu pede para quem ele professores votou, dessa ele não área sabe bem- para quem Exato, votou. ele não cobra, ele não tem memória, ele não busca. Acho que Perdão. Não, acho que é importante a questão da pressão política, ela deve continuar, concordo aí com o pessoal que opinou, e a gente vê o poder que isso tem, a gente tem que continuar, também concordo com o professor, que o desafio para os governantes, para os políticos e para todos os governantes é como fazer esse trabalho de escuta, né, uma escuta mais qualificada, e também, enfim, intermediar aí os diversos interesses e definir o que é comum, e nós vamos perseguir e oferecer para todos, então menos para direito para um ou para outro, mas algo que possa ser universal para todos, igualitário. Mas também entender que o governo não precisa atender todas as demandas da sociedade. Não tem como. Existem múltiplas demandas. Não, nós vamos e que viver cabe aos em próprios pressões. cidadãos e às suas formas de organização, as empresas, também atender às várias necessidades. Então, há um papel aí para o cidadão também de assumir, né, o papel dele como consumidor mais exigente, como um trabalhador que também vai ser mais produtivo, Cada um mais fazendo a sua qualificado. parte, né, professor? E quando a gente fala em melhoria da educação, que é a nossa área, eu vejo que a gente tem muita gordura assim para queimar. Eu sou da Universidade Estadual da UVESC, uma universidade, enfim, que tem crescido, tem cumprido bem o seu papel, mas eu vejo que a gente ainda tem muita ociosidade, muitos cursos que a gente tem uma alta taxa de perda de estudantes ao longo do caminho, então se discute cotas, né, uma briga para entrar na universidade, E sobra mas a gente vaga. sobra vaga. Os cotistas no não vêm. ensino superior brasileiro sobra muita vaga. Então, troca de curso, abandono. E nas públicas e nas privadas. E a gente está com um número de estudantes no ensino superior menor do que se previa no nosso planejamento. Então, a gente usa mal o recurso existente, por exemplo, na educação. Olha, sobre esse negócio se tem gordura para queimar, assim, tem, mas não vai ser no SPA.
precisa correr na rua para emagrecer, porque é preciso uma mudança de modelo. Não é emagrecer, não é queimar no que já existe, porque isso não tem funcionado muito bem. Apesar de esforços aqui e dali, não tem funcionado bem. Não tem nos auscultado, propriamente dito, né? Não tem nos assumido como cidadãos. Não tem apresentado a cidadania como o palco onde vão ser decididas as coisas. Isso não tem sido colocado. Portanto, não é só queimar gordura no que já existe, mas é mudar essa forma de executar e representar os interesses da cidadania, do cidadão, que são os mais diversos, é verdade, que serão incapazes de ser supridos, porque é da natureza humana. Na medida que resolva algo, coloque um problema adiante. Então, não esperemos que esses problemas sejam resolvidos nem pelo Estado, nem pela economia, de um lado. Desde 88 para cá, a economia já tem atuado de forma diferente a partir da legislação. Dependendo do tamanho da empresa, tem que ter creche, que era algo especificamente de Estado, não é mais. Ela tem vínculos de formação, empresas que dão curso o tempo inteiro. As empresas internamente já não têm mais recursos humanos, propriamente dito, tem gestão de pessoas, porque estão assumindo questões emocionais, questões familiares, questões as mais variadas, já que religião essa pauta na religião não tem sido cumprida como há 30, 50 anos atrás, essa pauta na educação também não. Questões morais, questões éticas, questões educacionais. Na questão de cultura mesmo. Exatamente. Cultura organizacional. E uma mudança, o que eu acho mais importante nisso tudo, é a ideia do patrimonialismo que tem mudado. Quer dizer, o Estado não pertence aos gestores. Houve uma espécie, não diretamente uma inversão, mas uma cutucada com uma espada de lâmina muito fina, dizendo, cuidado aí, você não é o dono disso aí, quem é o dono disso aí sou eu. Ou você me representa porque eu lhe sou o patrão, ou você vai ter pressão o tempo inteiro e vai ter que trabalhar de madrugada, né, deputado? Vai ter que trabalhar lá de madrugada para votar algo que está na gaveta há 5, 6 anos. Certo. E isso está sendo considerado desrespeito. E essa é uma questão moral. Não é somente ética, é moral. Aumentar as coisas todas que tem aí. E uma coisinha que não é um detalhe. A classe média foi para a rua porque está com medo danado de perder todos os benefícios materiais que conseguiu até hoje. E que todos os seus investimentos virem dívidas do dia para a noite. O que hoje é uma conquista, amanhã pode ser um grande problema. E essa inversão de panorama pode ser uma coisa um tanto instantânea. A exemplo que a Europa está passando, a exemplo que os Estados Unidos recentemente passou. Bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar mais um intervalo comercial, em instância a gente volta com outras perguntas de vocês, opiniões, conversas cruzadas, volta em instantes. Vamos passar rápido, né? Passa, tá bom, vocês. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo esse turbilhão que foi essa semana aí, com manifestações, com votações e aprovações no Congresso Nacional, de projetos importantes. Vamos ver o que está chegando aqui. Eu fiz uma pergunta o seguinte, né? O governo de São Paulo promete economizar nos próximos 2 anos 350 milhões de reais. E Santa Catarina tem gordura para queimar? O Marcos, em Florianópolis, por telefone, diz assim, eu quero saber quando vão acabar com as secretarias regionais. Sempre vem essa pergunta aqui. Que foram criadas no Estado e que servem de cabide de emprego, diz aqui o Marcos. O que o senhor acha, deputado? Olha, o mal desse país é a centralização. Hoje, 2/3 de toda a arrecadação está no governo federal. Eu acho que até eu que sou da base do governo, votei na Dilma, no Michel, mas não sei se é o papel da Presidência da República agora distribuindo patrola, rede escavadeira, caminhão, para os municípios. Eu acho que eles deveriam rediscutir um pacto federativo e descentralizar mais os recursos. Então o projeto, quando o Luiz Henrique criou esse projeto da descentralização, é para estar mais perto, porque uma obra que é licitada lá no município, ela custa sempre mais barata. Uma obra que tu faz lá, uma licitação, por exemplo, para pavimentação, com 400 mil reais, o município faz 1 quilômetro de asfalto. Hoje eu posso dar exemplos aí que custa bem mais do que 1 milhão, então quanto mais perto. Então tem jeito, a descentralização ela é viável. Eu posso dar um exemplo aqui, só como é a Codesc, ela custa mais do que as 36 secretarias regionais. Então não é as secretarias regionais que é o problema, não significa praticamente nada, porque a maioria dos funcionários já são efetivos, são gente que já trabalha no Estado. Os gerentes, um é efetivo na educação, outro é da área da saúde. Então, isso aí é um discurso muito fácil, mas eu defendo a descentralização. Pena que não avançou a descentralização. Tivesse continuado o projeto do Luiz Henrique, nós ia descentralizar o orçamento também.
lá para as regionais. Eu tenho certeza que nós íamos ter muito mais economia. Mas hoje é tudo centralizado. O exemplo que deu agora há pouco compraram o governo federal, compraram geladeira, está dando inquérito, está na justiça, pagaram uma geladeira lá R$6.000 numa escola, que o preço é R$3.000. Quer dizer, quanto mais longe, mais corrupção. Então eu sou a favor, eu defendo a descentralização. Não é cabide emprego, agora... não. Eu sou defensor da descentralização e das secretarias regionais, mas tem que descentralizar também o orçamento. Mas aí então o nosso telespectador não deixa de ter razão, na realidade, e também o professor Sérgio, né? Na realidade não foi feito um modelo, mas o modelo não foi para frente. É como pensar a resolutividade, não é quanto custa, mas o que ela resolve, de fato. Se ela consegue fazer isso, tem que botar no plano orçamentário. E de outro caso, se não desconcentrou, não descentralizou o orçamento, desconcentrou o ambiente. Agora vem 500 milhões... pelo BNDES, que os 295 municípios estão recebendo 500 milhões, o mínimo é 700 mil para cada município, todos vão receber e vai ser via BNDE. Por que não faz através das secretarias regionais? Descentraliza uma maneira, estou dando um exemplo só. Não, parece que o senhor está dizendo para nós valorizar mais. Ela está desconcentrada, mas não está descentralizada. Exatamente. Quer dizer, inclusive, o Diário Catarinense... Se o objetivo é descentralizar... Não sei se é nesse recurso que o senhor está falando. Desculpa, professor, só um instantinho, só para pegar um gancho aqui na fala do deputado. O Diário Catarinense mostrou que dessa verba aí tem um percentual que é dos deputados. Quer dizer, que é que eu digo, os deputados vão decidir onde é que o dinheiro vai ser aplicado. Quer dizer, o critério será político e não técnico. É para atender a uma base aqui e tal. Não deveria ser realmente a prioridade da comunidade, ter uma avaliação técnica, né? Mas é o modelo político que está por trás disso, exatamente, né? É que você precisa... Vamos analisar o governo Lula. Isso vale para qualquer governo. Para qualquer governo, FHC, enfim, qualquer governo. Quer dizer, para você ganhar a eleição, você precisa de uma ampla coligação. Aí você ganha a eleição, você fica refém desses partidos. Aí tem que lotear cargos. Você tocou num ponto essencial. Nós temos uma Constituição de fundo parlamentarista, mas no regime presidencialista. O que acontece? É uma coisa meio esquisita, né? Mas a palavra comum no parlamentarismo é coalizão. Ela não é comum no presidencialismo, porque os poderes são separados e se respeitam dentro dos seus contrapesos. Só que nós precisamos, no nosso caso presidencialista, de coalizão, que é um efeito parlamentarista. Ora, obviamente, quando você precisa de coalizão, precisa de base, de maioria, precisa de votos. O que está acontecendo é que os parlamentares têm dificuldade de fazer legislação, o executivo manda medidas o tempo inteiro. Para votar, os parlamentares indicam a ocupação de cargo executivo e quem está fazendo legislação, em boa parte, pelo menos em reforma política, é o judiciário. Lei de fidelidade, que a fidelidade é o mandato, porque se você não tiver mandato e sair do partido, você não perde nada, né? Você só perde se estiver com mandato. É a única punição. Porque finalmente o mandato pertence não ao eleito, mas ao partido. E isso foi um grande passo de qualidade na nossa política, enfim. Nós conseguimos as leis sobre a possibilidade de candidatura, a ficha limpa, via popular, mas com resolutividade judiciária, senão também não sairia, com uma dificuldade enorme para o Congresso apoiar isso, com a mudança de um verbo que deu um debate enorme. E essa semana foi votado, só para colocar, a PEC 196, que institui o voto aberto para a cassação de mandatos. Votada a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, então também vem essa novidade, com certeza. Quem faltou com o decoro parlamentar, o que tem condenação criminal, então não é só o Donatan aí, como é que é esse é um caso especial. Donadão, né? Esse é um caso vai especial. Ser com o voto aberto. Ele já estava condenado. Certo. Né? Usar o momento para... Esse é um papel difícil de cumprir. Como é que a população brasileira paga o salário e todos os benefícios de um cara dentro da preocupação, dentro do que ele colocou, vai vir agora que o Executivo, claro, não quer. O projeto mais polêmico que tem lá, e o relator é um colega nosso do PMDB, vai ser aprovado as emendas impositivas, porque no orçamento de 2 trilhões e 300 bilhões, 8 bilhões de emendas individuais, que é 15 milhões para cada senador, para cada deputado federal, para atender suas bases, as reivindicações dos prefeitos, vereadores, isso aí representa apenas, não dá 0,5%,
Então, e para tu ter um sistema republicano mesmo, quer dizer, quem é da base do governo libera tudo, quem não é da base não libera, então vai ser emendas impositivas, isso vai ser votado esse ano ainda, então eu acho que melhora a democracia, aí tu vai votar de acordo a sua consciência, não depende, às vezes, isso aí a maior polêmica vai ser votada nos próximos dias. Essas são coisas que merecem referendo, por exemplo. Melhora ainda mais a democracia, e eu queria concordar com o senhor, deputado, que é mais descentralização. Não é porque as SDRs não funcionam bem que elas são descartáveis. É o contrário, porque aí é como jogar fora a criança a na água maneira do com banho. que está sendo usado, então, porque não deu certo, não serve. Não, ela serve. A gente tem que descentralizar. Os municípios têm assumido mais tarefas de gestão pública e têm assumido bem. Na média, fazem muito melhor do que o governo federal, porque estão próximas, porque estão mais sujeitos à pressão, porque essa questão de análise técnica e política, porque você tem mais chance de ouvir as demandas se você está mais próximo. Mas eu acho que a gente realmente queria concordar. Mas eu que sou do Oeste, nós estamos lá, pelo amor de Deus, gente. Aqui tem duplicação de BR, aqui tem portos, aeroportos. Nós lá estamos no fim do estado da divisa com a Argentina, e nós sustentamos esse estado, o agronegócio, agora exportando carne suína para o Japão, é orgulho. O que sustenta esse país é a produção, é a suinicultura, a avicultura, a bovinicultura de leite, o que mais cresce mais que o dobro da média nacional. Eu acho que o oeste de Santa Catarina precisa ter o governo mais perto. Nós merecemos pelo aquilo que nós produzimos. De fato, mas a crítica não é pontual. A crítica é de modelo. O patrimonialismo, que é essa forma de pegar o que é público como fosse privado, ele tem como símbolo principal os cargos comissionados. O professor Sérgio aqui esse é um dos graves problemas. E a SDR, ela tem uma conotação, ela como se fosse um sinônimo de cargo comissionado. Ela está muito mal explicada. Ela tem uma mistura. Ela precisa ser comunicada. Quer dizer, e o nosso drama patrimonialista é ter tanto cargo comissionado para ocupar essas gestões cujas indicações não são técnicas, talvez não precisassem ser técnicas, mas não precisariam ser exatamente políticas. Mas o professor Sérgio está falando, eu fui até mapeando aqui. Ele falou da questão, aí fica tudo misturado, né? A questão poder, sim, política, a gestão, né, a parte de planejamento mesmo, a questão de administração, né, e a professora Paula toca numa questão importante. Por que hoje, se nós formos analisar e pegar os municípios de Santa Catarina, nós já temos um grande número de municípios que as secretarias de administração têm como secretários formadores na área de administração. E em outros não, na realidade. E aí combina com o que o professor está falando. Na realidade, falta muita análise técnica. Quando o deputado coloca milhões, quem está nos ouvindo parece que tem milhões, né, no estado para vir. Mas assim, quem decide essa aplicabilidade desse dinheiro? É por poder? É pela questão política? É aonde vai aplicar isso? É uma análise técnica? Na verdade, isso não fica bem claro. Porque quando se coloca, tem 10 milhões para cada um, vou dar um exemplo, né? Como é que é aplicado? É feita uma análise? Quantas crianças vão ter na escola até 2020? Quantas cadeiras vão precisar? Quanta população? Nós temos um problema seríssimo. Nós falamos do passe livre, falamos do transporte, nós temos um problema sério de mobilidade. O senhor mesmo acabou de colocar, eu vou muito ao oeste. Realmente a riqueza do oeste, mas olha o problema de escoar a produção do oeste. Sim, a logística, né? Os municípios estão obrigados até o ano que vem a fazer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Esse que é um não é um problema plano fácil de seríssimo. ser feito. Ninguém fala. Não, o dinheiro não tem para mobilidade, mas todo mundo precisa escoar. Não, para ter dinheiro para infraestrutura nos municípios é preciso apresentar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, senão não vai receber mais. Mas agora, professora, a senhora acha que essa onda de manifestação, ela some no ar ou fica um legado, fica um formato de fiscalização? Porque se ficar só na base da faixinha, né, levantada na passeata, não sei se muda muita coisa, né? Eu acho que fica um legado, não voltamos atrás, desse ponto não retrocedemos, eu acho que isso é uma grande conquista. Agora, claro, a gente agora precisa aperfeiçoar isso. A gente não, eu concordo contigo, não é uma crise institucional, no sentido de que está tudo perdido, não acreditamos mais em nada, não. A gente tem aí uma maturidade política, acho que foi um passo importante. E agora cabe a gente continuar trabalhando. É preciso voltar a valorizar o trabalho bem feito. O trabalho bem feito na política, o trabalho bem feito na educação, na saúde, o trabalho bem feito na gestão. E nas empresas privadas também. A gente tem gordura para queimar também nas empresas privadas. Então, precisa trabalhar melhor. Esse é um ponto.
Mas o dia que quebrar uma empresa, ninguém faz manifestação para voltar, mas, em geral. Assim, os nossos serviços são caros, de modo geral, no Brasil. É muito caro, comparativamente a qualquer país. Hoje está caro no Brasil, tudo está caro. Então, é um problema de produtividade, de investimento. Então, investimento em infraestrutura. A questão da mobilidade, acho que também é um ponto, ninguém aguenta mais, e por isso também isso ficou tão virulento, porque as pessoas sofrem diariamente nas cidades. Então, acho que a gente precisa, obviamente, você tocou no plano de mobilidade, desincentivar o transporte individual e incentivar o transporte coletivo. E, professor, e não é só na cidade. Quem anda por essa estrada do tem que qualificar, né? Exatamente. Tem que ter conforto, então, né? O cidadão só vai largar o carro se ele tiver agilidade e conforto. Mas então não é Preço só a justo. questão do passe livre, é pensar como é que eu incentivo claro, as pessoas, claro, né? claro. Ou tributação do espaço coletivo, que é o caso europeu, onde você tem espaço coletivo. Mas eu acho também o seguinte, eu acho isso uma sacanagem, para usar um termo, uma sacanagem se você não oferece um transporte coletivo de qualidade. Mas nós temos se não oferece uma alternativa de qualidade, aí eu sou punido por ter carro? Veja. Me dá um transporte coletivo de qualidade que eu deixo meu carro em casa. Claro. Mas olha, morro aqui mas ao mesmo tempo você de, tem, assim, e foi uma coisa muito importante para o Brasil. Não tem problema nenhum. Tanto de mão de obra quanto de produção de impostos. Né? Quando você financia automóveis, o financiamento, as facilidades de conquista de um automóvel são muito melhores do que você comprar um ônibus para a sua frota. Quando você financia um automóvel, você tem uma tributação anual de imposto de propriedade do veículo. Você tem tributação, pelo menos a cada 24 horas ou 48 horas, sobre combustível, que não é pouco, né? Então, você gera um sistema de tributação permanente. E foi muito importante para o Brasil. Nosso aumento na escala de impostos não foi uma coisa simples assim. Uma coisa muito bem planejada, tem engenharias para isso. E aí, professora, tem gente pensando isso dia e noite e tem resolvido esses problemas. A nossa carga tributária, ela não tem aumentado em si. É o volume que tem aumentado em virtude do consumo que também aumentou. Crescemos economicamente. Enfim. Exatamente. E isso foi importante. Mas, agora, quando você põe uma média, como Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí, que são cidades que cresceram muito na média de quantidade de automóveis por habitante, sobretudo Balneário Camboriú, que é uma cidade pequena, com muitos automóveis, você começa a criar um conflito de uso de espaço coletivo, que tem que cobrar para isso. Isso é nacional, né? Aí você começa a criar problemas de mobilidade. Porque você vai arrumar primeiro o quê? A rua, porque é aquilo que move mais. Depois a calçada, que move menos. Mas não é só isso que resolve, né? Mas não é isso que resolve. Agora, como é que você vai criar sistemas, por exemplo, de fluxo exclusivo para ônibus? Né? Se você ocupou as vias, foi produzida para automóveis, porque inclusive o asfalto que é produzido para passar caminhões, toneladas a mais, é muito diferente daquele asfalto para passar um monte de carro. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco as conclusões. Até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com. Até para a gente esclarecer um assunto aqui, deputado, está chegando aqui, eu estou recebendo pelas redes sociais, porque o deputado Celso Maldaner votou pela PEC 37 no primeiro momento. Aí citam aqui também Jorginho Melo, Benedetti, enfim. O senhor pode... Como é que foi o seu posicionamento? Que bom esclarecer essa dúvida, essa pergunta. Para um deputado entrar com uma PEC, tem que ter no mínimo 171 assinaturas. Então, ainda bem que teve 171 deputados, o mínimo, que assinaram a proposição para ser discutida. Porque, então, assinar a proposta para... Senão tu não consegue nem apresentar. Agora, jamais no mérito... Eu disse que ia votar a favor da PEC. Isso é a admissibilidade da discussão, é isso? Para você apresentar uma PEC para mexer na Constituição, no mínimo, você precisa colher lá nos corredores, às vezes qualquer funcionário. Para discutir o assunto. Para discutir o assunto. Então, isso aí todo mundo assina toda hora, não tem nada a ver. Agora, quando vai para o mérito, a primeira vez que foi votado agora, já tinha minha... Muito bem. Aqui é o seguinte, Gilmar Gil. Com relação ao passe livre, tenho a seguinte sugestão. A mudança deve ser gradativa. Já temos aos idosos, poderíamos fornecer aos estudantes das escolas públicas e também a redução a zero dos 6% de desconto do salário dos empregados. Olha só. Está aí a opinião do Gilmar Gil. Obrigado, então, Gilmar, pela sua opinião. Professora, considerações finais. O que a senhora espera que aconteça aí? Do ponto de vista de gestão pública, vai melhorar? Sim, eu acredito que sim.
Porque, como eu dizia antes, eu acho que a mobilização deve continuar, as pessoas devem continuar fazendo pressão, buscando ser escutadas, os políticos, os governantes desenvolvendo mais mecanismos de diálogo, de escuta, e acho que isso é bacana. E o trabalho que deve continuar, como as universidades, os observatórios sociais, estou aqui também como membro do Observatório Social de Florianópolis. Fantástico. São organizações que fazem esse trabalho diariamente, né, que é acompanhar a qualidade do gasto público, é ajudar os governos a gastarem melhor, é denunciar quando é o caso. É uma ação proativa, né? Exatamente. Ele é proativo, e de parceria é antes também. da coisa Exatamente, acontecer, de né? parceria com os governos para ajudar o controle interno a fazer melhor o seu trabalho, ajudar os órgãos de controle a fazer melhor o seu trabalho e informar a população também quando há problemas. Então, fazer essa intermediação. Não só o observatório, várias organizações estão fazendo isso, como aqui em Florianópolis também o Floripa Te Quero Bem. Quer dizer, isso é muito também bom. Traduzir, né, metas, indicadores e começar a fazer esse acompanhamento. Fantástico. Então, acho que vamos por aí. Que bom. Professor, considerações finais. Então, eu espero que o espírito republicano apareça um pouco mais nisso tudo. Isso é fundamental, mas isso já é o ponto sem retorno. Já passamos do ponto do retorno com relação a isso. Se voltarmos, vamos saber que estamos voltando. Não há uma perda inconsciente disso. Sobretudo para os gestores, sejam eles parlamentares, no nível de vereador até deputado federal, e no executivo, do prefeito ao senador e presidente da República. Mas isso serve também para o judiciário. Eu lembro perfeitamente de numa sessão do Mensalão que um dos ministros do STF argumentou o seguinte: ele, de uma base formalista, disse o seguinte: aqui não tem povo, aqui tem lei. Puxa, agora, não, é preciso ter povo, é preciso fazer as coisas com consciência social, além de consciência legal. Muito bem. E isso a gente tem conseguido, e esse é o nosso ganho nisso tudo. 30 segundos, professor. Muito bem. Eu quero dizer que realmente não tem volta. Bom. E percebemos algo muito diferente nessa situação dessa vez, que foi a utilização das redes sociais, que foi comentada ainda há pouco. Tudo é por rede social. Sim. Iniciou essa manifestação toda. Mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui, e cada um representa, né? Os políticos representam o povo, o judiciário, a Constituição, cada um, as constituições de leis, isso tudo. Na realidade, que a gente se preocupe e utilize verdadeiramente o espaço que a gente tem, de cada um no seu espaço. Eu acho que está faltando verdadeiramente pessoas que entendam de gestão, os nossos administradores públicos, que as pessoas saibam utilizar verdadeiramente essa questão técnica. Nós teríamos algo diferente hoje no nosso país. Eu acho que o caminho é por aí, cada um na sua área. Eu queria mandar um recado aqui agora, o seguinte, né? Agradecer muito a presença do senhor, deputado, em vir aqui hoje, num momento difícil para a classe política, né? Porque é muito fácil agora se esconder. E, então, eu queria agradecer muito a presença do senhor, né, num período em que a imagem da política não é boa, e por isso estou agradecendo muito a presença do senhor. Para fechar o programa, amanhã tem convenção do PMDB, e a disputa à presidência do diretório estadual, a presidência do partido, entre Eduardo Pinho Moreira e Mauro Mariano. Qual é o horário da convenção? Inicia às 9 horas da manhã, até às 1 hora vota os membros titulares e depois os suplentes. O voto do senhor é em? Eu estou com a renovação, estou com Mauro Mariano, estou com a chapa 2. Deputado, obrigado pela presença do senhor aqui conosco, em especial para todos vocês também. E para todos que nos acompanharam no Conversas Cruzadas, um ótimo final de semana. Amanhã às 9 horas, uma entrevista que eu gravei hoje à tarde com o prefeito César Souza Júnior. Tem novidade na entrevista, hein? Mas é que vocês vão ter que acompanhá-la para saber do que se trata. E é notícia importante que vai impactar na sua vida, certamente. Programa amanhã às 9 da noite. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.